Retomando agora com o nosso horário de história agora, e vamos para as correções das páginas 146 a 118. Vamos lá. Primeira diz assim: observe a imagem e responda ao que se pede. Na letra A diz: que problemas podemos observar na imagem? Então, nessa imagem nós podemos ver o acúmulo do lixo, né? Isso em local inadequado. Na letra B diz: que serviços públicos poderiam resolver esse problema? Com certeza a coleta de lixo, né? Isso, coleta de lixo e também a limpeza das ruas solucionaria com certeza esse problema. Letra C: o que a população poderia fazer para que isso não acontecesse? Por exemplo, não jogar os sacos de lixo, né, na rua. Com certeza resolveria muito esses problemas. Na segunda diz: você e sua família irão dar uma nota para os serviços públicos oferecidos no bairro onde vocês moram. A nota vai de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima e 1 a nota mínima. Então, temos aí a tabelinha com escola, segurança, água tratada, coleta de lixo, posto de saúde. Então, todas essas opções aí vocês irão dar a sua nota, sendo de 1 a 5. Terceira, leia a tirinha, posto de saúde, né? E o médico diz: não estamos atendendo por falta de medicamentos. Olha só. Letra A: qual foi o serviço público que a mulher procurou? Então podemos perceber que ela foi à procura do posto de saúde. E aí na letra B ele diz: qual foi o problema apresentado na tirinha? E conforme o médico disse a ela, foi a falta de medicamento no posto de saúde. Na letra C: o que pode acontecer com a criança? Ela pode piorar, né, o seu estado de saúde, ter outras complicações. Na quarta diz assim: observe as fotos e responda ao que se pede. Letra A: quais são os serviços públicos existentes na foto 1? Então, nós podemos ver na foto 1, nós temos energia elétrica, né? Isso, temos também esgoto e a limpeza das ruas e também a coleta de lixo. Na letra B, quais são os serviços públicos existentes na foto 2? Então, podemos observar que temos nenhum. Letra C, qual das fotos representa o lugar mais parecido com o que você mora? Então, responda aí qual lugar se parece mais com o que você mora. Quinta, todos os anos a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela lança a campanha da fraternidade. Todo início de ano nós temos isso, né? Eu lembro que quando eu estava na atuação, todo início de ano tínhamos esse estudo da campanha da fraternidade. E é muito interessante, muito bacana esses focos, esses temas que eles trazem, porque vai refletir muito na vida, né, nós enquanto seres humanos e também até mesmo também no ano letivo, né, que a escola está trabalhando. Então é um casamento, digamos assim, né, bem interessante. E aí na letra A diz assim: pesquise e escreva qual é o problema de ordem pública que foi trabalhado nessa campanha. Então, conforme podemos observar na imagem, nós estamos falando aí sobre o saneamento básico, não é isso? Sexta questão diz assim: nas questões a seguir, reflita sobre os problemas existentes em seu município e sobre os responsáveis em saná-los, né? Em dar uma solução. Letra A: escreva abaixo 3 atividades que competem ao município realizar. Então, escrevam aí 3 atividades que é a função do nosso município. Na letra B, que problemas de responsabilidade municipal estão presentes no seu município? Que tipo de problemas vocês podem estar observando no nosso município? Então, respondam aí. Na letra C, ele pergunta:
Se temos problemas relacionados a inundações, a buracos, a remédios, a educação, que são responsabilidades do órgão público, então escrevam aí também quais vocês conhecem. E na letra D, ele pergunta se você acredita que os problemas do município têm causas puramente econômicas ou deve ser mesmo por culpa da corrupção, o roubo, não é isso? E aí, o que vocês têm a dizer? Então, respondo aí na letra D. Então, toda a sexta questão, ela é pessoal. Na letra E, ele diz assim, na sexta questão da letra A D, tá? A letra E já não é pessoal. Marque D para serviços que são cobrados diretamente e I para serviços que não são cobrados através de impostos. Então, vamos lá. Primeira opção, nós temos água encanada. Então, água encanada é um serviço cobrado diretamente, não é isso? Coleta de lixo é um serviço que é cobrado através dos impostos. Manutenção de ruas, através dos impostos. Letra D, energia elétrica é cobrado diretamente, né? Vem a conta de luz todo mês para irmos até a lotérica ou banco, que seja, para poder realizar o pagamento. E transporte também é cobrado diretamente. Agora nós vamos tratar do nosso tema de hoje, que é sobre os elementos culturais do município. Elementos culturais do município. Então, vamos entender. Como vimos, toda a cidade ela tem heranças históricas, né? Isso deixadas pelos nossos antepassados, ancestrais. Então, vamos conhecer quem são essas heranças estudando os elementos culturais do município. Então, vamos lá. O primeiro que nós temos aí são os bens imóveis. Bens imóveis. Então, o que são os bens imóveis? São os castelos, são as igrejas, são as casas, também as praças ou até mesmo os conjuntos urbanos. Então, isso se trata de bens móveis. No segundo quadrinho, nós temos os bens imateriais. Quem são esses bens imateriais? É música, é folclore, é literatura, né? E são os costumes, até mesmo a linguagem que se utiliza. Então, isso nós chamamos de bens imateriais. Por último, nós temos os bens móveis. O que são os bens móveis, tia? São as pinturas, são as esculturas, os artesanatos. Então, tudo isso está dentro de bens móveis. Então, nós temos os três, né? Nós temos os bens imóveis, nós temos os bens imateriais e nós temos os bens móveis. Então, vamos entender. Quando algum elemento é reconhecido, guarda esse termo, patrimônio cultural. Então, quando o elemento, como por exemplo, quando um bem imóvel, ou quando um bem imaterial, ou quando um bem móvel é reconhecido como patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? É quando ele é tombado, isto é, ele não pode ter suas características perdidas ou diferenciadas em algum momento. Então, quando se tem um patrimônio cultural, a característica daquilo, ela não pode ser modificada. Deve ter sempre, ao máximo, ter a sua preservação. Continuando. Com a ação do tempo, alguns materiais antigos, como por exemplo a pintura, ou as construções, por exemplo, ou instrumentos, eles podem estar perdendo a sua qualidade devido ao tempo, né? Vai sendo danificado. E aí, quem é responsável por isso? São os chamados restauradores. Então, esses restauradores são pessoas que são contratadas para trabalhar em cima de quê? Da preservação desses materiais, desses patrimônios culturais e assim tentando ao máximo ter a sua preservação total, tá? Mantendo sempre as características originais daquele material.
Então vamos lá, Patrimônio Cultural da Humanidade. Título, o que é um Patrimônio Cultural da Humanidade? Ele é um título que ele é concebido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, que nós chamamos de UNESCO, né, para Educação, Ciência e Cultura. É o que nós chamamos de UNESCO. A exemplo disso, nós temos o Centro Histórico da nossa ilha, né, a Ilha do Amor, São Luís. Então, o Centro Histórico da nossa capital, ele foi sim tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade, assim possuindo seus casarões, né, com suas características. Então, a função da prefeitura e do estado como um todo é realmente manter a preservação desses casarões, tá? É função de manter, até porque vocês, crianças, as próximas crianças que virão, elas precisam ter o conhecimento dessa história, e eles precisam visualizar essas informações. Então, por isso a importância de ter a preservação ao máximo, respeitando as características ao máximo do centro histórico, por exemplo, de São Luís. Então, vamos lá. Patrimônio histórico-cultural. As construções históricas do passado que hoje se encontram abandonadas, elas precisam ser recuperadas não só como forma de valorização cultural, olha só, mas também como possibilitar o surgimento de novos estabelecimentos, sejam comerciais, sejam residenciais. Então, olha só, como nós temos uma cidade em que ela mantém a preservação, né, dos seus patrimônios, né, dos seus pontos turísticos, por exemplo, então, o que isso vai acontecer? Isso vai atrair investimentos, não é isso? Mais lojas irão surgir, né, mais prédios residenciais irão surgir ali, então isso vai beneficiar a cidade. Então, uma coisa vai gerando outras, né? Entendido? As cidades, elas devem procurar restaurar, olha só, restaurar e manter os seus acervos cultural. Então, no Brasil, bons exemplos dessa preservação são vários edifícios de estações ferroviárias que têm sido restauradas para abrigar cafés culturais, cinemas, por exemplo, locais para exposição, bibliotecas, etc. A recuperação de praças históricas de cidades como Olinda, São Luís, olha só, Salvador, Ouro Preto, entre outras que foram consideradas patrimônio cultural da humanidade. Então, temos aí a nossa capital no nosso livro. Contudo, noutros países há também cidades com mais de 1000 anos com sítios históricos extremamente preservados e parte com construções modernas. A participação da sociedade, ela é fundamental para manter essa preservação. Temos também o exemplo de Pindaré, né, o Engenho Central. Depois de tanto tempo, tivemos a restauração do Engenho Central, mantendo algumas partes da ferrovia. Isso, então, é um ambiente que ele realmente precisava, né, dessa restauração, e graças a Deus que tivemos, né? Lógico que ainda falta muita coisa para acontecer, falta um pouquinho mais de artefatos, eu diria, mas já demos o primeiro passo, que foi a preservação, né? Essa reconstrução, na verdade, do Engenho Central, que é uma história de Pindaré, não só para Pindaré, como também Santa Inês, tendo em vista que fomos povoados de Pindaré. Então, tem sim a necessidade dessa preservação daquele local. E aí vários eventos vão acontecendo, que é muito bacana também. Então, essa é a nossa aula de hoje. E, antes de tudo, conforme o livro falou, nós, enquanto sociedade, nós precisamos também contribuir para essa preservação. Então, essa é a nossa aula de história de hoje e até mais.